Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 63 do livro Pão Nosso. O nome do capítulo é O Senhor dá sempre, baseado numa fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, em que ele diz para nós: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial e o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Na verdade, é uma pergunta, né? Quanto mais dará o Pai Celestial e o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Exato, né? Então veja, né? Aqui está trabalhando o verbo dar, certo? Então, a divindade ou o Senhor, ele sempre nos dá alguma coisa, sempre, ok? O que pega neste dar, né? É que nós queremos receber de acordo com os nossos moldes material, né? Que é aquilo que a gente conhece, né? Que é aquilo que sacia, que é aquilo que traz para nós, sei lá, o conforto para uma dificuldade que talvez a gente esteja passando, mas que é através das dificuldades que a gente aprende. Então, não é um castigo, é uma lição, né? É necessário, entende? Então, a gente sempre enxerga este dar nesses moldes, ok? E aí a gente precisa entender que as dificuldades de hoje, que hoje estamos passando, é o que a gente necessita para a nossa evolução. Jesus está sempre dizendo que se até a humanidade, até nós que somos encarnados como pai e mãe, nós atendemos os nossos filhos, e o nosso amor ele é imperfeito. Né? Por que, que é imperfeito? Porque a gente ainda não tem a condição de amor fraternal, né? Porque se eu tivesse esse amor fraternal como Jesus teve quando passou no planeta, ele não fazia distinção entre o seu pai e a sua mãe, entre os seus irmãos para os outros, e a gente ainda faz isto, né? E então Deus ele nos entende, ele sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que a gente necessita, mas não é Deus que dá para nós. Somos nós que construímos essas dificuldades por qual nós passamos. Ai, Apolônia, como assim? Você está querendo dizer então que eu tenho que sofrer? Não. Ou a gente cria nessa vida, ou a gente criou em vidas passadas, né? É, mas nós somos responsáveis e nós iremos responder sempre por tudo aquilo que nós criamos. E ponto. Não tem que discutir, certo? Mas mesmo que a gente esteja passando por essas dificuldades, mesmo que a gente esteja sofrendo por alguma coisa, Deus e a espiritualidade não vai nos desamparar nunca, nunca. É, e o problema é que a gente não entende desta forma, né? O único problema é isto. A forma que Deus nos ajuda e vai nos dar é na forma espiritual, na forma do Espírito Santo, vamos assim dizer. Ou seja, nos dará coragem, clareza, sabedoria, bondade. Como, Apolônia? Às vezes a gente encontra uma pessoa na rua que vem falar uma palavra que você fala, putz, é isso, né? Mas muitas vezes a gente nem se dá conta também, né? Entende? Então, ele não vai nos dar. é, eu estou precisando de dinheiro. Ah, vai cair da árvore lá. Sabe? Isso não vai acontecer, gente. Isso, ele poderá te dar uma oportunidade de um emprego melhor, desde que a gente corra atrás, né? É,
E aí é muito difícil, porque é muito fácil a gente falar assim: ah, eu queria um milagre. Eu quero um milagre, eu gostaria de ter um milagre, queria que Deus fizesse tal coisa para mim e que me desse um milagre. E aí a gente não precisa fazer nada, né? Não preciso fazer esforço nenhum. Mas não é isto. Não é desta forma que as coisas ocorrem. Então, ou a gente entende que a vida é dessa forma e a gente corre atrás daquilo que a gente necessita, né? Se a gente precisa de algo material e a gente pedir, Deus, olha, eu estou precisando, vai surgir a oportunidade, talvez, de fazer um bico no final de semana, de fazer sei lá, qualquer coisa que você vai ganhar esse dinheiro para você fazer, mas falar, mas isso eu não quero. Então, a gente não pode reclamar, né? Então, a gente vai sempre ter uma fórmula de melhorar isto, se a gente quiser. Porém, muitas das vezes, aquilo que nós queremos, ela poderá ser uma ferramenta de perdição para o ser, né? Ah, eu estou com dificuldade, estou discutindo aqui, brigando com a família toda. Ah, se eu ganhar um dinheiro, se eu ganhar um aumento, vou embora dessa casa e vou largar todo mundo aqui. Né? Será se essa é a solução? Será se antes de vir a gente não escreveu lá, olha, eu quero fazer o acerto com esse pessoal? Né? A gente não sabe, né? É, e lá nos livros de André Luiz, ele dá muitos exemplos de ferramentas que as pessoas pedem e que acabam sendo ferramentas de perdição, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, buscar conhecimento, ler, né? Jesus, ele traz Deus como Pai, para que possamos entender o amor de Deus, né? Porque Jesus, quando esteve, ele fala muito, não, bom é o meu Pai que está nos céus. Ele fala muito, em muitos momentos, ele se refere a esse Deus, né? Como sendo uma pessoa boa, e não ele. Então, assim, se o nosso pai carnal, ele é uma pessoa que a gente admira, que a gente gosta, que a gente quer estar perto, nos traz uma certa segurança, né? Ou, às vezes, quando estamos em dificuldades, a gente vai buscar o conselho, né? Então, imagina Deus, né? Que ele é o amor supremo. Então, é isso. Nós todos, em todas as formas de criação, está envolvido nos benefícios do Pai. O problema é que queremos uma resposta. Então, por exemplo, Deus não está só para mim, a Polônia e para a Lívia, para a gente como homem e mulher, como criança, mas Deus está para os animais, Deus está para as plantas, Deus está para os insetos, Deus está para as bactérias, né? Porque são coisas que a gente fala, poxa vida, a barata, né? Ai, meu Deus, deveria não existir. É tão nojento, mas ela é filha de Deus. Mesmo assim, eu tenho medo dela, tá? Morro de horror dela. Então, mas na verdade, não teria que ter, mas eu tenho. E a gente quer sempre uma resposta, e essas respostas que a gente quer, ela pode estar viciada nos moldes que nós queremos, né? As respostas. E muitas vezes a tempestade pode ser um bem. Então vamos pensar nas tempestades, né? Por que tem que ter tempestade? Por que tem que ter trovão, raio, né? Aquela ventania? Poxa, ela não limpa o universo? Ela não limpa a atmosfera? Né? Depois que passa tudo, não dá aquela calmaria, parece que o ar está mais leve, e está mais leve, porque dissipou a nuvem de tempestade, as nuvens negativas que estavam na atmosfera, né? Então, quando a gente acha que a gente está dentro de uma tempestade, talvez esteja limpando, né, essa atmosfera, né? Só que não é dessa forma que a gente costuma ver. A gente não enxerga dessa maneira.
a gente sempre acha que Deus está castigando, né? E o que é pior, né? Pior, a gente muitas vezes coloca isso na mente das crianças, né? Entende? Então, as minhas netas, por exemplo, elas têm horror a trovões. Horror. Elas têm horror. Horror. Essa semana aqui foi muito engraçado, porque eu tô com um gatinho novo, né? E é lógico, o gatinho é bebezinho, então ele arranha, tem os dentinhos finos, e elas ficam com medo em função disso. E tem medo, elas têm medo de animais. Pode ser gato, pode ser cachorro, pode ser galinha, pode ser o que for, elas têm, até de uma borboleta, elas têm medo. E aí começou a chover. Começou a chover e começou a ter trovão e relâmpagos. E aí elas choravam pelo gato e choravam pelos trovões, e eu estava aqui sozinha, e eu falei, ai, meu Deus. Enfim, por mais que a gente tenha conversado, por mais que eu tenha explicado a questão do trovão, a questão do raio para elas, elas ainda choram. Mas, em contrapartida, os outros avós têm medo dos trovões, né? Então, alimenta isso nelas, tadinhas. Enfim, e medo é uma coisa que paralisa, né? Paralisa. Então, a gente precisa se livrar dos nossos medos, né? É... Bom, e tudo isso que a gente falou, né? A gente às vezes tem uma convivência que pode ser difícil, pode ser uma doença, pode ser um revés financeiro, pode ser a perda de um alguém querido, né? É, pode ser calamidades coletivas. E essas situações todas é, não é castigo de Deus. Eu sei que é difícil a gente entender. E eu falo isso por experiência própria, né? É difícil a gente entender isto e a gente não sentir essa, sei lá, esse questionamento, essa questão de falar, Deus, por quê? Né? Eu sei que é difícil, mas só o tempo nos dará a capacidade de nos mostrar o quanto Deus está por nós. É isto, Lívia. O que você pode completar é um capítulo assim com bastante profundidade, né? Com bastante emoção até, né? Mas Uhum. completa, por favor. Começando a completar o final aí que você falou, é difícil não sentir a sensação de abandono, né? De estar sendo abandonado ou não sendo visto por Deus, por Jesus, pela espiritualidade. E aí no espiritismo, né, que a gente não se refere só ao Criador, né, que a gente pensa em quantos espíritos estão ao nosso redor para nos assistir, para nos ajudar. Aí eu acho que a sensação, se a gente cai nessa sensação de abandono, fica ainda maior, porque fala assim, poxa, tem tanta gente que poderia me dar apoio, resolver minhas coisas e eu tô aqui me sentindo abandonada. Mas essa é uma sensação nossa. Até a espiritualidade faz referência a nós ainda como crianças espirituais, né? Às vezes a gente até brinca, eu e meu pai falando, acho que eu falo mais, adolescente espiritual, né? Porque pelo menos a gente já sabe, assim, o que deveríamos estar fazendo, mesmo que a gente não faça ainda. Mas aí na hora da dor, aí nós somos bem crianças. E nós somos crianças mimadas. Porque é, a nossa compreensão diante do que nos acontece é sempre no sentido de querer nossa proteção, querer que as coisas não aconteçam diretamente com a gente, querer alívio, querer ajuda. E aí vamos supor, a gente está querendo aí um suporte financeiro porque estamos passando apertados. Aí a gente pede isso para Deus. Além de nós não vermos a âncora, como você falou, que chega de várias formas, porque é lógico que a gente tem que levantar a bunda da cadeira e fazer, né? O que vai aparecer são oportunidades para a gente poder mudar a situação. Não é que vai cair o dinheiro da árvore para a gente, né? Não vai dar o dinheiro em árvore. Mas além de não vir o alívio financeiro, ainda vem um problema em cima, ainda vem uma dor em cima. Aí que a gente joga né, a toalha para o alto e fala assim: pronto, ninguém me ama, Deus me abandonou, e a gente tem essa sensação ainda mais dolorida. Aí vem o pensamento de criança mimada, porque nós queremos aquilo de acordo com o nosso próprio entendimento. Sendo que Jesus compara com um pai carnal, que, por exemplo, quando a criança está doente, leva para tomar uma injeção.
leva para fazer uma cirurgia. Nós mesmos, né, depois que já somos responsáveis pelo nosso próprio cuidado, do ponto de vista terreno, a gente sabe que intervenções doloridas são necessárias à nossa cura. Imagina do ponto de vista espiritual. A diferença é que a gente não vê aqui o corte, a costura, mas isso acontece na alma. E a forma como Deus faz isso acontecer, que não é Deus que faz acontecer, né? É a lei que ele criou que faz acontecer, é para nossa própria transformação. E nós, como crianças mimadas, não enxergamos. É uma coisa importante também que Jesus faz essa referência, né? Comparando com o pai terreno, e o Emmanuel, né? Também continua essa comparação, e obviamente muitas das pessoas nem tiveram a oportunidade de sentir esse amor paternal, né? O cuidado de um cuidador. E aí a gente precisa expandir as palavras do Emmanuel, que, claro, ele está se referindo a um cuidador que faz o seu papel, né, na educação de uma criança, de um adolescente, de um bebê, enfim. E aí expandir pai, mãe, avó, avô, um cuidador principal. Então, é com esse que a gente tem que comparar. Pensemos numa pessoa que nos amou, que a gente tenha percebido, né, que às vezes nos ama e a gente não percebe. Pensemos num cuidador que nos amou e que queria sempre o nosso bem. Quantas e quantas vezes nós ouvimos não? Quantas e quantas vezes nós somos corrigidos? Quantas e quantas vezes nós somos contrariados nos nossos desejos? Tudo para que tivéssemos uma educação e uma transformação. Aí a gente amplifica isso por infinito, multiplica por infinito, e aí a gente vai ter uma noção do que Deus faz por nós. A cada dia, Exato. então, a gente tem que aprender a deixar de ser mimado como criança e entender que, mesmo que a gente não enxergue o panorama do que está nos acontecendo, se a gente olhasse de um monte bem alto, a gente veria o todo, a complexidade envolvida na nossa reencarnação, todas as pessoas envolvidas com a nossa reencarnação. E aí a gente teria compreensão daquilo que nos acontece. Você citou aí a tempestade. Não viessem essas tempestades avassaladoras, a gente Nossa, teria focado no nosso própria emanação de pensamento negativo, porque é tanto pensamento negativo que a gente emana, que as pessoas ao nosso redor, que a coletividade emana, e às vezes a gente acha realmente uma tragédia. Claro, poderia ser evitado por tantas coisas que a gente não claro. vê acontecendo de gestão pública e tudo mais. Mas até isso faz parte da nossa evolução, porque nós estamos inseridos em um país, em um planeta, de acordo com a nossa necessidade, com a nossa evolução. Nós não estamos no lugar errado. Então, que a gente saiba passar pelas dores da vida da melhor forma possível, acreditando que Deus não nos abandona e, como você comentou, aguardando o tempo. Porque o tempo nos mostra, ainda que não seja aqui encarnados, quando nós desencarnarmos, nós vamos entender. E eu queria muito ler o último parágrafo, porque o Emmanuel dá um carinho, né? Depois de avisar assim que é difícil mesmo, que a dor vai vir mesmo, que a gente tem que saber compreender que é para o nosso bem, para completar o título do capítulo, né? Que o Senhor dá sempre. Ele diz: roga ao Senhor para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te perca nos labirintos dos problemas. Ou seja, a gente tem que continuar pedindo, né? Pedindo força, pedindo sustentação, pedindo alívio, pedindo essa ajuda carinhosa do mundo espiritual. A questão é que a gente tem que enxergar a ajuda chegando. Aí ele diz: contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu vem no caminho comum através de angústias e desenganos. Então, vem as nossas dores e que a gente possa enxergar isso como socorro do céu. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso. Adorei essa frase. É. A gente fica buscando explicação, 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 fica pedindo para Deus: deixa o tempo explicar, deixa o tempo. E te revelará o coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoroso elixir do sofrimento. Difícil, como a Polônia falou, não é fácil, só que assim, é a nossa caminhada. Eu Basta não que a posso gente. agora. Quer que eu passe? Então, apesar de ser desafiador, ninguém diz que é fácil, basta que a gente, a cada dia, tente compreender mais um pouquinho e aos poucos a gente chega lá, né, não? É verdade. Vamos para É o nosso isso mesmo. encerramento, então, Vamos. acalmando os nossos pensamentos, sentimentos, principalmente se estivermos
nesses momentos agudos de dor, onde nos sentimos desamparados pelo Criador, que tenhamos a certeza de que Deus olha sempre por nós. Jesus está sempre de braços abertos para que nós possamos buscar esse abraço. A diferença é que nós precisamos estar abertos para senti-lo, sentir a espiritualidade que nos ampara todo o tempo e que pede que nós aguardemos o passar dos dias para compreender que a dor tem sentido, a dor tem razão de ser e que nos torna pessoas melhores. Que possamos, assim, sentir essa paz que essa leitura nos fornece, mentalizando o nosso organismo, se enchendo dessa paz, dessa harmonia, para que as nossas células sintam alívio das suas dores, que sintam energia para fazer seu trabalho com muito amor e manter o nosso organismo em equilíbrio, em ordem, que possamos expandir essas vibrações para o exterior, envolvendo todo o nosso lar, envolvendo os nossos queridos do coração que convivem conosco, em especial aqueles mais difíceis da nossa convivência, para que a paciência se fortaleça a cada dia no trato com os nossos, que possamos mentalizar as casas dos nossos familiares, em especial lares em desequilíbrio, que possam ser duplamente beneficiados, que possamos mentalizar o nosso lar, a energia do nosso lar se expandindo para a casa dos vizinhos, envolvendo toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso querido Brasil, mentalizando o seu contorno geográfico todo iluminado, envolvendo especialmente os gestores públicos no âmbito federal, estadual, municipal, envolvendo os três poderes, que todos aqueles cujas decisões afetam as populações, que possam ter seus corações tocados para ouvir os seus mentores e agirem de acordo com a justiça social. Expandimos essas vibrações para os outros países do nosso querido globo terrestre, em especial aqueles que sofrem com a guerra, com a fome, com a ambição exacerbada, descontrolada, que onde houver um leito de dor e sofrimento, um coração desesperado, uma mente desequilibrada, que a nossa energia possa chegar, levando alívio, levando esperança de dias melhores. Que todos os corações que agem no bem, que aliviam o sofrimento dos seres humanos em geral, que possam sentir fortalecimento, motivação para continuarem o seu trabalho de amor e alívio também de suas angústias e muitas vezes de seu pessimismo, vendo que as coisas são realmente desafiadoras. Que possamos vibrar pelos que já passaram para o outro lado da vida, queridos do nosso coração, familiares, amigos, para que sejam acolhidos, que estejam em plena recuperação e que vibremos também por todos aqueles que se encontram perdidos, desamparados, resistentes à compreensão da desencarnação e principalmente para aqueles que estão em sofrimento, que estão em sofrimento no mal, aqueles que persistem em fazer o mal, que possam ter seus corações envolvidos para aos poucos o amor entrar, ou melhor, o amor quebrar a couraça que não permite que a luz interna deles brilhe, porque também são nossos irmãos em humanidade. Deixamos assim as nossas vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais conveniente e que principalmente nós consigamos nos manter em paz, nos manter conectados para a espiritualidade amiga nos utilizar como ferramenta do Cristo a todo instante. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima semana. Até a próxima.